Neste seminário, iremos discutir sobre um relato de caso de tuberculose pulmonar com linfodenopatia imitando um linfoma, prestando atenção aos detalhes imunológicos presentes no artigo. Antes de falarmos sobre o artigo, vamos explicar brevemente o que seria a tuberculose e o que seria a linfodenopatia. A tuberculose é uma doença infecciosa e transmissível, causada pela bactéria Mycobacterium tuberculosis, que afeta principalmente os pulmões. Já a linfodenopatia refere-se à inflamação e inchaço dos gânglios linfáticos. A condição pode ser localizada, significando que apenas um linfonodo é afetado, ou generalizada, quando atinge mais de um linfonodo, que é o caso apresentado no artigo. Aqui no relato de caso, temos um homem de 22 anos, imunocomprometido e africano. Seus sintomas eram de dor torácica, perda de peso e não apresentou febre, tosse ou qualquer comorbidade clinicamente significante. O paciente realizou alguns exames e no exame físico mostrou nódulos linfáticos ampliados e não móveis. No raio-x de tórax mostrou que o lobo médio direito estava aumentado e possuía marcas broncoalveolares. Na tomografia computadorizada com contraste, mostrou uma linfadenopatia generalizada, principalmente na região laterocervical, de 25 a 50 milímetros de tamanho de diâmetro, e a imunohistoquímica não detectou marcadores celulares tumorais. No exame de sangue, temos os seguintes dados apresentados na tabela. Podemos evidenciar que a proteína C reativa e o IgE encontram-se acima do valor de referência, indicando que o paciente possui alguma inflamação presente. Lembrando que a imunoglobulina E é uma proteína presente em baixas concentrações no sangue e é normalmente encontrada na superfície de algumas células do sangue, principalmente nos basófilos e nos mastócitos. No artigo, tivemos a informação de que a gama-globulina, que é uma proteína plasmática de alta massa molecular cuja função é servir de suporte ao anticorpo, estaria alta em eletroforese, mas sem picos monoclonais, indicando que trata-se de uma entidade benigna, porém podendo evoluir para uma situação mais grave. O paciente também realizou um exame chamado de lavado broncoalveolar, por amostra de escarro, que é um exame útil no diagnóstico de processos neoplásicos broncopulmonares e, eventualmente, auxilia o clínico no esclarecimento de doenças infecciosas e alérgicas, e como resultado temos CD3+, com 93%, CD4+, com 68% e CD8+, com 17%. Lembrando que o CD3+, é um marcador de linfócitos T normais ou neoplásicos, e são correceptores que ajudam na ativação do sistema imune, e seu valor de referência deve ser entre 55% a 75%. O CD4+, é um marcador de linfócito T auxiliador, e é bastante utilizado no diagnóstico de linfomas, e quando aumentado, precisa ser investigado, porque possivelmente teria algum linfoma presente no organismo, e seu valor de referência é de 55% a 65%. O CD8+, é um marcador de linfócito T citotóxico e possui a função de eliminar células infecciosas ou neoplásicas por apoptose. E quando ele está reduzido, significa que essas células infecciosas não morrem e acabam se proliferando, que é o caso do nosso paciente. E seu valor de referência é de 25 a 35%. Trouxemos o artigo relacionado ao lavado broncoalveolar que possui a seguinte conclusão. A broncoscopia ela é representada por um método diagnóstico confiável para pacientes com tuberculose pulmonar e apresenta baixos índices de complicação. A associação da biópsia transbrônquica ao lavado broncoalveolar elevou a sensibilidade diagnóstica do método e permitiu o diagnóstico diferencial de outras doenças. Voltando no relato de caso, na amostra de lavado broncoalveolar, constatou um PCR negativo para a Mycobacteria tuberculosis. O paciente iniciou o tratamento com anti-TB empírico, que serve para a prevenção da tuberculose, e foi observado sintomas como dor abdominal, vômito, febre, desidratação e níveis elevados de transaminases hepáticas. E uma semana após o tratamento, ocorreu um derrame pleural, que foi classificado como síndrome inflamatória de reconstituição imune à tuberculose, que é considerada uma reação ao anti-TB empírico. Foi coletada uma amostra do líquor pleurítico do paciente, e foi constatado um PCR positivo para o complexo de Mycobacteria tuberculosis. O complexo Mycobacterium tuberculosis é formado por algumas espécies de microbactérias que, em maior ou menor escala, possuem a capacidade de ser transmitidas de pessoa para pessoa, sendo essa característica epidemiologicamente importante. O teste do paciente não indicou Mycobacterium tuberculosis, e sim para o complexo de Mycobacterium tuberculosis, pois ele possui alguma outra espécie do gênero Mycobacterium. Vale lembrar que o resultado positivo do exame de detecção de Mycobacterium tuberculosis por PCR deve ser considerado apenas como prova da doença.
A detecção pelo método molecular pode ser negativa em casos de localização extrapulmonar, estado latente do portador ou devido à amostra clínica inadequada. A síndrome inflamatória de reconstituição imune à tuberculose é uma resposta exagerada e desregulada do organismo contra a hemituberculoses, que é um organismo oportunista, que ocorre com frequência após o início da terapia antirretroviral. Entre 10 a 25% dos doentes, a restauração do sistema imune provoca intensa reação contra as infecções coexistentes, causando manifestações atípicas por agentes oportunistas, com grande inflamação tecidual. Podemos concluir que o padrão histológico pouco claro, a apresentação clínica incomum, os sinais de tomografia computadorizada e os linfócitos em amostra de lavado broncoalveolar sugeriam a suspeita de um linfoma, por causa do aumento dos gânglios, que seria uma reação imune atípica em pacientes africanos HIV negativo. Este relato de caso destaca o risco de diagnóstico incorreto em pacientes com tuberculose ganglionar, pois apresenta linfadenopatia generalizada e infiltrados pulmonares.